Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos recebendo no nosso Talking de hoje senhor Quirino Ribeiro, ele que é jornalista e publicitário e também novo colunista que irá escrever para o Diário do Iguaçu. Senhor Quirino, seja muito bem-vindo então ao nosso Talking Day. Olha, Igor, eu fico muito feliz, muito satisfeito, porque era um sonho que eu tinha, né, em trabalhar aqui no Diário do Iguaçu. É um jornal de grande credibilidade, tem muita visibilidade e, e tem realmente uma tiragem boa. E a convite do Leno, então, e do filho dele, eu começo na próxima segunda-feira, então, as minhas colunas diárias aqui no jornal, na página 2, pelo que eu sei. Senhor Quirino, você é formado em jornalismo, em publicidade, né? Pode nos contar um pouquinho sobre você? Quem é senhor Quirino Ribeiro? Pois bem, primeiro que no meu tempo em que nós trabalhamos, não existia faculdade ainda para ser jornalista. Então nós somos jornalistas provisionados, que é o termo correto, porque até então saiu uma lei que até tal dia todos aqueles que estavam e eram jornalistas poderiam se credenciar sem ter que fazer faculdade. E dali para frente, só com faculdade você seria jornalista. Então eu sou jornalista provisionado, eu trabalho em comunicação há 53 anos, né? Estou no SBT também há 49 anos, ano que vem faz 50 anos de SBT, desde a fundação do SBT. De toda forma, eu fico realmente feliz e realizado, porque se existe uma coisa que eu queria era isso, e agora vai se concretizar a partir da segunda-feira, dia 12. Certo, seu Quirino. Você pode nos contar um pouquinho da sua trajetória, a sua história, tanto com o jornalismo como com a publicidade? Olha, é gozado que... Sabe quando as coisas acontecem por acaso? Estavam lá nos anos 70, Jogos Abertos de Santa Catarina, e eu era presidente da CME, que é o Conselho Municipal de Esportes. Então, como presidente, e nós tínhamos um time de futsal muito importante, era muito vitorioso, eu fiz uma contratação como presidente de uma rádio em Lages, onde eu morava, para fazer a cobertura dos eventos dos Jogos Abertos. E isso aconteceu. Só que o moço que foi enviado pela rádio lá, ele tinha alguns problemas pessoais em Joinville. E os Jogos Abertos foi aqui no norte. E ele saiu, foi para Joinville e não voltou. E naquele dia haveria a decisão do futsal, que nós tínhamos quase certeza, e aconteceu, nós seríamos campeões do estado de Santa Catarina dos Jogos Abertos do futsal. Aí eu peguei e liguei para a rádio lá onde eu havia contratado, né? E disse para o cidadão lá, eu digo, o Carlos Henrique Fiuza, que já é falecido. Carlos Henrique, é o seguinte, teu homem não está aí, cara. E o jogo vai começar daqui a meia hora, uma hora, e agora? Como é que eu faço? Né? E aí tá, dizer, não, faz o seguinte, o equipamento tá aí? Eu digo, o equipamento ele deixou aqui, tá aí, a maleta e tal. Tu sabe lidar com ele? Eu digo, eu não sei lidar com nada disso aí. Diz, então faz o seguinte, abre a maleta ali. Abri a maleta. Tá vendo um fio vermelho aí? Tô vendo. Tá vendo um fio preto? Tô vendo. Pendurado na cabine onde você tá, tem um preto e um vermelho. Você engata um no outro, liga o microfone, bota o microfone, liga e me diga alô. E eu fiz isso e ele me recebeu em Lages, no estúdio da rádio em Lages. Oi, tudo bem? Tá aí o presidente da CME, papapá, aqueles papos furados. E foi. E o cara não veio. E daqui a pouco botou no estúdio, o pessoal do estúdio me chamou. Dizia, vai começar o jogo, e daí, presidente, como é que é? Eu digo, então vamos aí, né? Temos oportunidade e tal, de sermos campeões e tal. Começou o jogo. E o cara nada, né? E eu com o microfone na mão. E imediatamente Lares fez um gol. E eu abri a boca. Gol! Né? De emoção. Não como narrador, nem como comentarista. Nada. Foi a primeira oportunidade que eu tive como jornalista e como comunicador. Nesse jogo, por acaso.
Passou o tempo e tal, aquele troço todo. Essa mesma rádio tinha um comentarista que passou para o Banco do Brasil na época e fez concurso da OAB e passou também como advogado. Ou seja, saiu da função. Ia ter o jogo do Avaí em Lages contra o Internacional e o gerente da rádio lá me chamou: querido, preciso de vocês. O que é? Olha, aconteceu isso, o cara não vai poder ir. Tu não comenta o jogo comigo? Eu digo, mas eu não sei lidar com isso. Sabe, sim, naquela vez lá nos Jogos Abertos, sabe, tá, blá, blá. Bom, fui eu para uma banca de revista me atualizar para ser comentarista daquele jogo. E está até hoje. Absolutamente por acaso. Né? E, graças a Deus, muito bem. Legal, seu querido. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história. E vamos falar então em relação à sua coluna propriamente dita. O que as pessoas podem esperar? O que seu querido vai escrever aí para o Diário do Iguaçu? Olha, a bem da verdade, eu não falo sobre pessoas. Em todos esses anos de comunicação, mais de 50, eu não falo sobre pessoas. Eu falo sobre acontecimentos, sobre atitudes, sobre os efeitos. Se um cidadão matou a mãe ou o pai, não sei porquê, não cabe a mim julgar. Agora, o fato dele ter matado alguém, ou a mãe ou o pai, isso comove. Então, esse é o assunto não é ele. E por isso, em todos esses anos, eu nunca tive um processo, eu nunca fui processado por nada, por atitude nenhuma. Justamente porque o problema não é o cidadão, o problema é o acontecido. E eu trabalho com política e economia, mas não é aquela política que diríamos assim, não, o cara fala tudo de política. Não, eu tenho o seguinte, eu sei de muita coisa importante. Política é importante? Importantíssimo. Futebol é importante? Importantíssimo. Religião é importante? Importante. Só que não cabe a mim julgar o porquê que você é de uma religião, você é de outra, você torce para um time, torce para outro. Então, é respeito. Você ter respeito. Então, com respeito, eu trabalho com política e economia e com o fato do dia a dia. Então, a partir daí, eu escrevo a coluna na página 2 e vamos iniciar na segunda-feira, se Deus quiser. Certo, esse seria o próximo questionamento, já nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Que aliás, está muito rápido, hein? Está indo muito ligeiro. Que é quando que vai sair e onde as pessoas podem acessar, né? Que é no Diário do Iguaçu. E página 2. Página 2. Né? E vai ser diariamente? Como é que vai ser? Diariamente, segunda a sexta. Segunda a sexta. Diariamente de segunda a sexta, porque o cara chega numa determinada idade que o sábado e domingo você tem que se dedicar à família, se dedicar à sociedade, aos amigos. Enfim, você tem que viver. Né? Então você tem bastante trabalho, e eu tenho bastante trabalho, de segunda a sexta. Então aí eu trabalho full time, 24 horas por dia, se necessário for, sempre com o celular ligado e ao vivo, né, online, mas sábado e domingo é descanso. Então é de segunda a sexta, no Diário do Iguaçu, na página 2. Certo, senhor querido, muito obrigado. Agora me surgiu um outro questionamento que eu vou tá fora de padrão, continuamos ao vivo, mas vou lhe perguntar. Para finalizar também, como que foi para você essa transição, né? Agora você falou que está sempre 24 horas com o celular na mão. O senhor tem quantos anos? Desculpa. 77. 77 anos. Quando você começou, com certeza o celular não existia, né? Não. Como que foi para você essa transição, né? Hoje você vive 24 horas com o celular na mão e como que era, por exemplo, há 10, 15 anos atrás? O problema é o seguinte, você tem que se adaptar às pessoas, ao acontecido, à sociedade. Eu, por exemplo, tenho uma netinha com 1 ano e 10 meses. Eu tenho uma tataraneta. Sabe o que é tataraneta? Filho da minha bisneta, com 1 ano e 2 meses. Se eu não me adaptar a essas crianças que já saem digitalmente construídas, eu não tenho chance nenhuma de sobreviver. Na minha profissão, escrevendo diariamente, eu sou obrigado a estar atualizado. Então, chama-se atualização. Quer dizer, acontece,
é normal. Antigamente, eu me recordo, 100 anos antes foi criado a roda, 100 anos depois foi criado a luz. Hoje eu digo, 10 minutos antes não tinha isso, 10 minutos depois tinha. Então, é questão de se atualizar e de ter uma mente aberta para você aprender com a juventude, que é muito importante, eles são muito inteligentes. Eu pego a minha netinha, ela está aqui, ó, com 1 ano e pouquinho, está aqui. Né? Isso é intrínseco, ela nasceu assim. Agora só falta eu achar que isso não pode, que isso não deve. Pelo contrário, você tem que se adaptar a isso. E é assim que eu consigo, porque eu saí, eu nasci pós-guerra de 45, Guerra Mundial, passamos na guerra de 64, estamos pelhando por aí afora e atualizado. Você tem que se atualizar na roupa, no sapato, na calça. Já usei calça pantalona, já usei camisa volta ao mundo. Quer dizer, mas os tempos passam, as coisas acontecem e você tem que se atualizar. Certo, senhor Quirino. Muito obrigado, então, em nome do Diário do Iguaçu. Desejamos muito sucesso e vida longa, então, acolando o senhor Quirino Ribeiro. De segunda a sexta-feira, na página 2 do Diário do Iguaçu. Muito bem. Eu costumo ser longínquo nas coisas que eu faço. Na idade que eu tenho, 77 anos, 50 anos de SBT, 53 de comunicação, então certamente não será por uns dias. Nós vamos, se puder, enquanto Deus me der saúde e vida, eu estarei trabalhando. E em trabalhando, eu estarei aqui no Diário do Iguaçu a partir de segunda-feira. Obrigado, seu Quirino. Recebemos então no nosso talk o senhor Quirino Ribeiro, ele que é novo colunista, jornalista, comunicador e também publicitário, que vai escrever de segunda a sexta-feira no Jornal Diário do Iguaçu. E para você ficar bem informado, acompanhe as nossas redes sociais, Instagram Diário do Iguaçu, ex-antigo Twitter Diário do Iguaçu e também o nosso site deiregional.com.br.